Olá, alunos do curso de Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos à nossa aula 14. É a aula que nós vamos dar um fecho no estudo de equações diferenciais e também um fecho básico no conteúdo, nos conteúdos da disciplina. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos ao longo dessa disciplina. É uma disciplina muito rica, com muito conteúdo. Na aula de hoje nós vamos fechar então o estudo de equações diferenciais, que é um tema muito básico em todas as ciências aplicadas. Eu vou focar nas equações de ordem maior ou igual que 2, essencialmente nas equações lineares. Aqui eu escrevi a equação linear de ordem n, e nossos exemplos vão ser todos de ordem 2 e 3 para a gente conseguir fazer contas. Mas uma equação aqui, imagina a derivada de ordem n, derivada de ordem n-1, até a derivada primeira, a própria função, e um termo que está sozinho do lado de lá do sinal de igual, que não tem a função y. Y é a função incógnita. Resolver a equação diferencial é achar a função y. Essas expressões são expressões em x. E aqui pode ter uma fórmula muito complicada, mas que não usa y, usa x. Tá? E é importante entender o que é a equação homogênea associada. É aquela em que a gente anula o coeficiente que está do lado de lá do sinal de igual. É como nos sistemas lineares que a gente estuda no ensino médio. Eu tenho o sistema completo que tem constantes aqui. E quando a gente considera as constantes nulas, chama a equação homogênea. Exemplo, que no slide anterior poderia parecer que era uma coisa complicada. Olha uma linear de ordem 3. Seno x terceira derivada, raiz cúbica de x segunda derivada, x à quinta primeira derivada, 3y igual a cosseno. Linear significa que na variável y não tem nada de mais complexo. Pode ter no x, olha, seno x, raiz cúbica de x, x à quinta, essas expressões não são lineares, mas a não linearidade está em x. Pode ter seno x, mas não pode ter seno y. Pode ter x à quinta, mas não vai ter y ao quadrado nem y' ao quadrado. Aí perderia a linearidade. Então isso é uma linear de ordem 3 completa, com cosseno, e a homogênea associada simplesmente coloco igual a zero. E alguns dos teoremas que nós vamos olhar, a gente sempre transforma numa equação que o coeficiente da derivada de maior grau seja 1. O teorema do existência e unicidade, por exemplo, a gente isola a maior derivada aqui. Tá? Então aqui ainda eu envolveria uma divisão pelo seno de x, tipicamente. Primeiro fato, quando nós formos resolver equações diferenciais, nós sempre vamos primeiro olhar a homogênea. Se ela tiver um termo com q de x diferente de zero, nós vamos passar para a homogênea primeiro. E por que é interessante olhar? Porque o primeiro resultado é que as soluções da homogênea formam um espaço vetorial de dimensão igual à ordem da equação diferencial. Isso é muito interessante e nos faz pensar sobre o significado de espaço vetorial. Na verdade, turma, o conceito de espaço vetorial, que é um conceito recente em matemática, ele aparece depois que teorias como essa foram sendo feitas e de perceber que as soluções de uma equação diferencial ou que as soluções de um sistema de equações lá do ensino médio, sistemas lineares lá do ensino médio, que as soluções de coisas lineares, como o sistema linear do ensino médio ou de uma equação diferencial linear, tinham uma estrutura de combinação linear, é que o conceito de combinação linear foi aparecendo, ganhando corpo, e primeiro apareceu esse conceito e depois apareceu o conceito de espaço vetorial para uniformizar e dar um sentido para o estudo disso tudo. Quer dizer, o conceito de espaço vetorial que vocês estudaram na geometria analítica é importante porque ele organiza todo esse conhecimento. E a grande ideia é a combinação linear. Então a primeira coisa importante é que as soluções da homogênea formam um espaço vetorial. Se a equação tiver coeficientes constantes, então ao invés de ser uma função em x, como no meu exemplo anterior, que tinha seno de x, x à quinta, imagine constantes. Quando a equação tiver coeficientes constantes, eu vou montar uma coisa que chama equação característica. Então fica um pouco confuso na primeira vez que você vê, tem a equação geral, aí tem a equação homogênea, e se tiver coeficientes constantes eu monto a equação característica. A equação característica é uma equação algébrica lá do ensino médio, aquelas que a gente resolvia calculando as soluções da equação. E eu vou mostrar
para vocês numericamente em seguida. Por exemplo, olha essa equação diferencial aqui, terceira derivada menos 9 vezes a segunda derivada, 26 vezes a primeira derivada menos 24 vezes y igual a zero. Ela é homogênea, porque tem zero, e coeficientes constantes. Aí a equação característica é t ao cubo, terceira derivada, expoente 3, menos 9t², segunda derivada, expoente 2, mais 26y', 26t, primeira derivada, expoente 1, menos 24y, só 24. Isso às vezes nos confunde. Tem y, mas não tem t. É porque o y não está derivado, é como essa derivação não aconteceu. Derivação 0 vezes, então aqui o expoente do t não aparece. Então o expoente do t é a derivação que já foi feita. Terceira derivada 3, segunda derivada 2, primeira derivada 1, não derivou, não tem t. Como se fosse t elevado a zero. Essa é a equação característica. Fato 2. Olha que bonito isso. Se você tem uma raiz real da equação característica, que é uma equação algébrica, daquelas do ensino médio, se você consegue resolver a equação característica e acha uma raiz, você achou uma solução da equação diferencial homogênea. Você resolve a equação diferencial usando a raiz da equação característica. O número que é raiz da equação característica aparece como no expoente de uma função exponencial. É tudo muito profundo e a função exponencial aparecendo de novo aqui, sempre nos surpreendendo quando a gente menos espera a função exponencial estar presente. Exemplo, aquela equação de ordem 3. Terceira derivada, menos 9 vezes a segunda, 26 vezes a primeira, menos 24 vezes a função. Essa é a característica. Não vou resolver a equação, mas vocês sabem como que a gente resolve. Acha uma raiz, acha um divisor do termo constante, aí divide, 2 é divisor do 24, tem que testar 1 por 1, aí quando você acha uma raiz, você usa aquele método de Briot-Ruffini e abaixa o grau da equação. E bom, resolvendo as raízes são 2, 3 e 4. Isso significa que as soluções da homogênea formam um espaço vetorial e isso é uma base do espaço vetorial. E se você tem a base do espaço vetorial, porque as raízes são 2, 3 e 4, e elevado a 2x, e elevado a 3x, e elevado a 4x. A solução geral são as combinações lineares dessas três funções com coeficientes a, b, c, que são reais. Aquela coisa que eu vivo falando, eles são constantes, porque eles não têm variável x, mas eles podem ter qualquer valor. Por isso é a, b, c pertencente a R, eles funcionam como se fossem variáveis. Eles estão, ao variarem em R, eles dão todas as soluções da equação inicial. Quer dizer, todas as funções, qualquer função que seja a solução dessa equação diferencial, é uma combinação linear dessas três por alguns coeficientes a, b e c. Muito forte o teorema. Isso é muito bonito. Se a equação, se é uma raiz, então, a raiz de uma equação, da característica, a gente acha uma solução da equação diferencial. Continua os resultados. E se a alfa for raiz com multiplicidade? Às vezes, quando a gente resolve a equação característica, equações algébricas lá do colegial, do ensino médio, às vezes a solução tem mais multiplicidade do que 1. Aí você tem uma família de soluções que são a exponencial e elevado a alfa x, como no que eu acabei de falar, mas você também tem x vezes e elevado a alfa x é solução, x² e elevado a alfa x é solução, até esgotar a ordem, a multiplicidade com que o alfa aparece como raiz. Se ele tiver multiplicidade 2, a gente vai ter e elevado a alfa x, x e elevado a alfa x. Como começa sem x, termina com uma unidade a menos do que a multiplicidade. Se tiver multiplicidade 3, o último termo vai ser x2 e elevado a alfa x. Exemplo. Mudei um pouco a equação. Terceira derivada menos 6 segunda derivada mais 9 primeira derivada igual a zero. Característica t3 menos 6t2, 9t, não tem termo em y, então não tem termo constante aqui. Para resolver eu coloquei t em evidência, uma raiz é t igual a zero, isso está aqui. E t2 menos 6t mais 9, isso aqui tem delta igual a zero, essa equação do segundo grau, menos, aqui dá menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 9 que também é 36, delta é zero. Então t é 3 com multiplicidade 2.
a base da solução, olha que bonitinho que é. T igual a zero é raiz real, e elevado a 0x, mas e elevado a 0x é constante igual a 1. Então isso está na base. 3 é raiz, e elevado a 3x é solução da equação diferencial. Só que 3 é raiz com multiplicidade 2. Então tem também a solução x e elevado a 3x. Que bonito. E a solução geral é a combinação linear disso. A mais b elevado a 3x, c, x e elevado a 3x. Muito bonito, né? E A, B e C, então, percorrem R. E eu tenho aqui um espaço vetorial de dimensão 3. Inclusive, a dimensão do espaço é o número igual à ordem da equação diferencial. Isso também dá uma maneira muito simples de perceber por que se fala em espaço vetorial de dimensão alta. Não nasceu pensando numa geometria de um espaço com 4 dimensões. A primeira coisa que os matemáticos pensaram era o tamanho das soluções aqui de uma equação diferencial. Resultado lindo também. Às vezes a gente resolve a equação característica, a equação algébrica do ensino médio, e aparecem raízes complexas. E você sabe que se você tem uma raiz complexa, tem a conjugada também. Então, se você tem alfa mais ou menos beta i como raízes da equação característica, que é uma raiz e a sua conjugada, então você vai ter um par de soluções envolvendo seno e cosseno. E elevado a alfa x cosseno de beta x, e elevado a alfa x seno de beta x. Olha que resultado rico e complexo, né? As soluções têm uma estrutura bastante sofisticada, envolve exponencial e trigonométricas. Então, terceira derivada menos 2 vezes a segunda mais 5 vezes a primeira igual a zero. Está aqui a característica T3 menos 2T2, 5T, não tem y, então não tem constante. Uma raiz é t igual a zero, e a equação do segundo grau é t2 menos 2t mais 5. O delta aqui é menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 5, que dá menos 20, delta é menos 16. Como o delta é menos 16, as raízes são menos b2 mais ou menos 4i sobre 2, ou seja, 1 mais ou menos 2i. Então o alfa é 1 e o beta é 2. A base das soluções, então as raízes estão aqui, né? 0, 1 mais ou menos 2i, 1 mais 2i menos 2i. A base das soluções fica 1 por causa da raiz 0, e elevado a 0x. E elevado a x cosseno de 2x e elevado a x seno de 2x. O alfa é 1 mais ou menos 2i. Então o 1 vem aqui, o 2 vem aqui. E a solução geral dessa equação diferencial é esse espaço vetorial, essas combinações lineares dessas funções. Super profundo isso. Finalmente, suponha que você tem, agora eu vou falar da equação completa. Na hora de resolver a equação completa, primeiro a gente passa para a homogênea e faz o que eu acabei de descrever. Daí a gente volta para a equação completa. Suponha que eu estou chamando de YP uma solução particular da completa. Uma. Não aquela combinação linear que são infinitas, porque A e B, C variam. Umazinha. Você achou uma solução particular da equação completa. Aí você resolve a solução da homogênea, faz a solução geral da homogênea, que é o que a gente estava fazendo agora. Aí a solução geral da homogênea mais essa uma solução particular dá a solução geral da equação diferencial inicial. É muito rico. Olha como é que é, resumindo em palavras. Para resolver uma equação diferencial linear de ordem n geral, você tem que fazer assim. Da equação completa, achar uma solução, que eu chamei de particular. Aí pega a homogênea, acha a solução geral da homogênea. Solução geral da homogênea mais uma particular dá a solução geral da completa. Então vamos ver um exemplo numérico, fazendo todas as contas. Esse teorema parece um pouco complicado, mas ele é muito fácil de usar, muito bonito. Então agora resolver a equação, segunda derivada menos 5 vezes a primeira derivada, 6 vezes a função igual a 12x. Está aqui uma equação diferencial completa. Como é que nós vamos resolver? Primeiro passo, homogênea associada. Igualei a zero.
Coeficientes constantes, então eu passo para característica. T2 menos 5t mais 6. Lembre-se que como aqui a y não está derivada, então não tem t aqui no 6. Resolve T2 menos 5t mais 6. É uma equação do segundo grau com raízes 2 e 3. Base da homogênea, e elevado a 2x elevado a 3x. Então, se fosse para resolver a equação diferencial, y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a 0, eu já tinha resolvido. Era a vezes e elevado a 2x mais b vezes e elevado a 3x. Combinações lineares desses elementos da base. Bom, mas eu quero resolver a equação completa com esse 2x. Então eu preciso achar uma função particular que seja a solução. E eu vou procurar, por tentativa, uma função do tipo ax mais b. E aqui tem um raciocínio lindo. Por que eu estou tentando ax mais b? Tem tudo a ver, função polinomial do primeiro grau, tem tudo a ver com o fato que aqui é polinomial do primeiro grau. Vamos raciocinar juntos. Que tipo de função que eu derivo, multiplico por constante, somo tudo e resulta num polinômio do primeiro grau? Ora, quando eu derivo, eu estou falando de coisas que são polinomiais, tem que ser polinomial, né? Que tipo de função que eu derivo, misturo tudo e resulta um polinômio? Tem que ser um polinômio. Se eu estivesse começando com seno, derivo e coloco aqui senos, não vai resultar num polinômio. Então tem que ser um polinômio. E de que grau? Ora, quando eu derivo, abaixo o grau. Então, se essa conta aqui resulta num polinômio de grau 1, e segunda derivada, a primeira derivada estão com graus mais baixos, é porque a y tem que ter o mesmo grau que o polinômio de grau 1 que está aqui. Isso é muito legal. Então, tem que ser a particular do tipo ax mais b. Esse método chama dos coeficientes a determinar, porque eu vou agora achar os coeficientes a e b, que são os coeficientes a serem determinados. Derivo, no caso a segunda derivada é 0, a primeira é a, substituo tudo isso na equação original. Aqui está a segunda derivada, menos 5 vezes a primeira derivada, 6 vezes a função igual a 12. E aí, princípio de identidade de polinômios, a gente cai numa equação em a e b, acha a, acha b. A solução particular é 2x mais 5/3. E a solução geral da equação inicial, aquela equação completa, está aqui. A elevado a 2x, b elevado a 3x, a e b são variáveis reais, constantes que variam em R, que podem assumir valores em R. 2x mais 5/3. Esse pedaço não pode mexer nada, não pode multiplicar por 3, não pode fazer nada com esses 5/3. É 5/3, 2x mais 5/3. A particular está fixa. E aqui é combinação linear com A e B percorrendo R. É muito legal. Nas aulas de revisão vamos fazer mais exercícios desse tipo, é muito bonito, né, ver como que isso funciona. Se aqui fosse de grau 2, mesmo argumento, se é polinômio tem que ser polinômio. Grau máximo está no y, aqui diminuiu o grau, se então y tem que ser grau 2, eu ia fazer uma polinomial de grau 2, coeficientes a determinar a, b e c. Derivo, substituo, acho a, b e c. Se aqui tivesse seno e cosseno, quem que tem que ser de saída? Aí não vai ser polinômio, porque polinômio, quando eu faço derivo, somo, vai dar polinômio, não vai dar seno. Para dar seno, eu tinha que ter começado com seno e cosseno. Derivo, substituo, acho a e b. Se aqui fosse uma exponencial, que bonito. E aí eu derivo, substituo, acho esse coeficiente, por isso esse método chama coeficientes a determinar, acho a particular e aí eu resolvi a equação inteira. Isso é muito legal, é muito bonito. Faremos mais exercícios no período de revisão, tá bom?